Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vai, Ruth. Agora a pastora ora. Amém, Deus, obrigada por esse momento, obrigada, Senhor Deus, por cada pessoa que vai ouvir esse podcast. Amém. Deus, profetizamos que serão impactadas, transformadas, restauradas, ligadas e conectadas ao teu propósito. Amém. Abençoa tudo que vai sair das nossas bocas e conduza-nos, Deus, realmente ao propósito desse momento. Em nome Amém. de Jesus, amém. 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 Amém, amém, amém. Muito bem, então vamos começar. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cure a Menina, Desperte a Mulher. Projeto que já tocou e contribuiu com mais de 200 mulheres no Brasil nos últimos anos. E agora se tornou podcast. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio com uma pessoa muito especial para nós. E nós vamos falar de ativar sonhos e propósito. Olha isso, ativação de sonhos e propósito. Pela reconexão com a nossa criança interior. E para isso nós chamamos essa grande especialista, querida, amada, nossa amada pessoal, e uma pessoa muito relevante na nossa trajetória como pessoas e como profissionais, a pastora e psicóloga Ruth Lessa, que hoje tem um projeto muito relevante nesse sentido de desenvolvimento de propósito e sonhos, né, o sonhar e realizar, e veio aqui então contribuir conosco com esse tema, olhando para a infância também, né, pastora? Isso, exatamente. Um prazer estar aqui com vocês, duas amadas do meu coração, alegria ver quanto vocês têm crescido, cumprido o propósito de vocês, né? E tenho certeza de que nós três aqui vamos poder contribuir bastante sobre esse sonho e realmente ativar mulheres para que elas possam cumprir o seu propósito e possam realmente fluir naquilo que Deus as criou para ser, né? Sim. Esse é o nosso objetivo, né? O projeto Cure a Menina, Desperte a Mulher tem como objetivo o quê? Acolher mulheres e ativá-las através da cura das feridas da infância e da relação com os pais, que normalmente são questões que a gente vai levar para a vida e nos atrapalham muito, né, pastora, nesse sentido de nos realizar na nossa autenticidade e também de viver o nosso propósito. Como é que você vê isso? Infância e mulheres bloqueadas para viver sonhos. Então, dá para ficar falando 3 horas aqui sobre esse assunto, né? Mas, assim, resumindo, a gente tem que entender que a infância ela tem 2 coisas muito importantes. Primeiro, a validação de quem eu sou e a projeção de quem eu serei. Então, quando eu me relaciono com os meus pais, com aquele ciclo primário, né, da família nuclear, é ali que eu vou me constituindo como mulher, como pessoa, como diferente um do outro, como um ser não mais conectado à minha mãe, não mais dependente do meu pai. E também o lugar da projeção. A infância, nós temos muito lugar da projeção, do sonho, né? Nós temos filhas, né? E elas sonharam em ser princesa, né? A minha filha vestiu de todas as princesas que existia. Ela acordava, vestia de princesa, dormia de pijama da princesa, porque tinha essa projeção do futuro, daquilo que ela queria ser, do mágico, né? Então, isso é muito importante na infância. E a gente percebe hoje que muitas mulheres não foram vistas, né? E não foram vistas na sua individualidade, não foram vistas realmente separando o que elas faziam da identidade delas. Então, assim, nesse projeto, né, que vocês estão fazendo, eu acho que a gente tem aqui um grande desafio para essas mulheres. Mulher, você que está nos ouvindo, você precisa aprender a separar quem você é do que você faz. Isso é muito importante. E quem nós somos começa na construção dessa infância, na conexão com o nosso pai e com a nossa mãe. E a gente sabe que hoje a gente vive uma geração de mulheres abandonadas. É Né? De muito abandono, principalmente do abandono paterno. E quando se fala em sonho, se fala em voar, né? E quando se fala em voar, a gente está dizendo que a falta do pai ou a falta de uma relação íntima com o pai nos dificulta e nos bloqueia. Porque, como aprendemos com a minha mãe, né? Doutora Ana Maria Almeida, o pai é asa e a mãe é raiz. Então, a gente sempre precisa olhar para esse relacionamento primário e perceber o que aconteceu. Eu lembro de algumas pessoas do consultório, da igreja que eu já acompanhei, algumas histórias muito semelhantes, e me chama muito a atenção o fato daquela coisa era um bolo só, né? Era uma coisa só, não tinha entre eu e você aquilo que eu gosto, a mãe que veste todos os filhos igual, né? A família que para de chorar e ser bobeira, não respeita o que a criança está sentindo, né? A criança que não é vista na sua individualidade, que ela é tudo misturado, a gente vira um grande balaio de gato, né? E a gente precisa olhar para essa mulher hoje e a gente precisa ressignificar essa história. E começa lá,
primeiro, com o nosso relacionamento com pai e mãe. E é muito importante isso, né? A gente olhar para isso e perceber, você era vista? Né? Como é que você se percebia no meio de tantos adultos, de tanta gente, de tantos desafios, né? Para você ter noção, eu atendi esses dias uma mulher que a mãe teve 25 filhos, né? Então, eu já sabia automaticamente que aquela mãe não tinha sido mãe. E eu perguntei, quem foi a sua mãe? Uma irmã mais velha. Então, as mais velhas maternavam as mais novas. E na sua grande maioria, mulheres. De 25, apenas 7 homens. Uau! Gente, manda Já um beijo para pensou? ela, por favor. E as que mais prosperaram foram aquelas que conseguiram ter realmente nas próprias irmãs uma maternagem muito bem definida, emocionalmente, né? Interessante isso, né? Um apego seguro, né? E muitas fugiram, né? Fugiram para cuidar das vidas, casaram cedo. E essa minha cliente hoje é uma mega empresária e é super interessante ela falando da dificuldade que ela tinha realmente de entender o que era dela e o que era do outro. Porque era tudo tão misturado, né? E aí, como é que você sonha quando você não tem ali um espaço que é seu? Por exemplo, na infância é muito importante a criança ter as coisas dela, né? O que é dela? O que é do outro? E a gente, como mãe, né, nós tivemos de uma geração, tem que emprestar, tem que dar, né? Não é seu. E aí, quando você fala do sonho, né, do fato de você voar, de você construir algo para fora de você, maior do que você, porque vamos diferenciar sonho de metas, que é importante. Vamos. Isso é ótimo. Mas antes, deixa eu só fazer aqui um parêntese, porque eu acho que o que você trouxe é tão rico, gente. Olha que chave que a pastora Ruth está trazendo aqui. A infância, então, é um lugar de validação e também de projeção. E aí, hoje, eu acho que o teu trabalho é olhar para a sua história também, mas o Cure também tem uma proposta de também desenvolver você como mulher, como ser humano e como mãe e poder promover algo mais saudável hoje na sua estrutura familiar atual. Então, olha para isso. Será que eu venho validando os meus filhos? Será que nós projetamos eles? Isso é uma pauta que tem que estar o tempo todo aqui no nosso dia a dia. A gente tem que estar olhando para isso, né? Validação e projeção. Exatamente. E você percebe que pais frustrados não liberam seus filhos para sonhar. Porque, na verdade, os filhos ficam presos na frustração dos pais. Então, se a gente pudesse dizer para você, mãe que está aí nos ouvindo, vai ser feliz, que é o melhor presente que você dá para o seu filho. Uau. Vai realizar teus sonhos, vai construir o seu projeto de vida, vai cumprir o teu propósito, porque isso é o que libera os nossos filhos para serem sonhadores. Ou seja, sonhe, né? Sonhe você. E fique com os seus sonhos, né? Porque muitas vezes a gente coloca no filho até os nossos sonhos. Isso. Vai ser tal coisa que eu não dei conta de ser. Por isso que eu falo as frustrações, né? Então, assim, a frustração, ele é um sentimento, quando você vai estudar ele pela física quântica, ele é um sentimento paralisante. Então, ele paralisa. A pessoa fica parada no passado e não consegue avançar para o futuro. Então, se você viveu uma infância frustrada, você precisa ressignificar isso, senão você não consegue avançar. Então, assim, é impressionante que a nossa criança interior não nos libera para sermos adultos sonhadores, porque ela está presa na frustração, na dor. E, normalmente, uma dor que não é dela. É verdade. Que ela captou ali no sistema que a gente chama de herança emocional, né? E aí, o que ela faz? Ela também se frustra, porque ela está ali olhando para o sonho frustrado do pai ou da mãe, buscando viver isso, né? Muitas vezes, para realizá-los, e também não está se vendo, não está se contemplando, não está sonhando e realizando o que é autêntico. E aí isso gera um ciclo. Daqui a pouco ela está fazendo isso com os filhos, né? Exatamente. Aí vamos perpetuar isso geração a geração. Nós fizemos 5 anos de uma mentoria chamada Sonhar e Realizar. Nessa mentoria a gente faz o genograma do sonhador. Onde a gente olha através do genograma se as pessoas estão liberadas para sonhar. E, gente, 90% não estão. É impressionante. É impressionante isso. E começa lá, nos avós, nos bisavós, no pai e na mãe, em pessoas que não realizaram. Então, não existe hoje uma liberação, né? Porque ninguém fez. Então, ali o nosso trabalho é exatamente de liberar essa geração para que você possa voar e para que você possa ter uma mentalidade. E é uma mudança de mentalidade. Ninguém sonha com a mentalidade fracassada, de frustração, de dor, de miséria. O sonho, ele é de uma mentalidade de prosperidade. Não falo de prosperidade financeira, mas uma mentalidade próspera, do tipo, eu posso, eu consigo. Isso é muito importante. Então, assim, a gente percebe que a infância ela é a chave disso.
Mas se você não teve isso na sua infância, não tem problema. Nós temos muitas ferramentas, né? Verdade. Essas duas aqui maravilhosas. Tem muitas ferramentas para te ajudar, porque isso é algo que precisa ser visto. Agora, você falou sobre a diferença entre sonho e meta. Vamos lá. Sonho é quando você precisa de uma intervenção de Deus. Meta é aquilo que você pode realizar com as ferramentas que você tem hoje. Então, por exemplo, fazer um curso. Tá, eu tenho condição financeira de ir lá pagar fazer um curso. Não é um sonho, é uma meta. Então, o projeto, por exemplo, eu tenho um sonho de lançar o meu livro, né? E eu tenho ali enfrentado muitos desafios. Eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto. E aí eu falo, Deus, eu preciso de uma intervenção, porque eu já fiz tudo que eu tinha com as minhas ferramentas, então eu preciso agora avançar. Então, sonho é tudo aquilo que você precisa da mão, de uma intervenção divina, da mão de Deus sobre a sua vida. E meta é aquilo que você já tem ferramentas internas e externas para fazer. Então, muitas vezes a gente não realiza e nós temos, né? Nós sabemos. Só a gente não executa, porque existe uma diferença muito grande quando se fala de sonhos, o saber e o executar. E por isso que o sonhar e realizar é exatamente isso, não fica só no sonho, você precisa sonhar e você precisa se tornar um realizador, que é uma grande diferença. Quantas pessoas têm sonhos? Várias. A capacidade de sonhar, nós nascemos com essa capacidade de sonhar. Tanto que agora, minha mãe está lançando um novo livro, Sonhadores Mudam o Mundo, né? Que lindo! O livro está sensacional, estamos aí, hoje eu fiquei mergulhada na reta final do lançamento dele, e eu tenho certeza, assim, de que vai ser transformador, porque ele vem trazendo essa mentalidade de você sair apenas de uma pessoa que, quem dera, para, eu posso, eu vou, né? Então, isso é uma chave que precisa virar na gente. E é engraçado porque é que você estava falando agora e eu fiquei pensando, né? Tem um lugar que existe, assim, quando a gente pensa em sonho, que a maioria das pessoas estão lá e que não realizaram sonhos. É o maior lugar onde tem a maior quantidade de pessoas que não realizaram sonhos, que é o cemitério. É verdade. Não é? É. Porque, assim, são pessoas que morreram, que não realizaram sonhos, que enterraram seus talentos, né, muitas vezes, e morreram e se foram, porque sonhar sem realizar é só sonho. Nossa, ela falando isso agora, eu fiquei com... Falei, meu Deus, eu não quero morrer sem realizar os meus sonhos. Os meus sonhos, né? Os autênticos sonhos que eu carrego no meu coração. E eu vivi muita dificuldade para começar a sonhar. Eu aprendi a sonhar com vocês. Eu cheguei na igreja, eu não sabia sonhar, não tinha essa cultura na minha família, não existia essa mentalidade. A gente só falava do que é real, do que está acontecendo aqui agora. Não se falava de imaginar, de projetar, de pensar em realidades diferentes. E foi difícil para mim, ainda é às vezes. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da autenticidade. Né? Como saber se o sonho é meu ou se ainda é um sonho que eu estou realizando por alguém, para alguém, se é ou não autêntico. Como é que você... Então, existem várias formas de a gente ver isso, né? Acho que a primeira coisa é saber como é que a pessoa se sente dentro desse sonho. Se ela tem paz, leveza, alegria, aquele sonho pode ser dela. Né? Agora, se é pesado, se é desgastante, se me adoece, se me estressa, possivelmente esse sonho não é seu. Né? Então, assim, é muito interessante a gente... Eu sempre faço muitas perguntas. E eu acho que a gente pode desafiar essas mulheres que estão nos ouvindo a se fazer perguntas. Né? Como é que eu me sinto diante desse desafio, diante desse sonho, diante desse projeto de Deus para a minha vida? É meu? Né? Por exemplo, eu tive muita crise para saber, assim, quando eu estava numa fase decisiva da minha vida, para saber se eu tinha que ficar na igreja ou não. Se o ministério era meu ou se era dos meus pais. Né? Então, assim, isso foi algo muito desafiador para mim, de encontrar o meu espaço diante do legado que eles deixam, né? Então, hoje, eu sei diferenciar muito bem quem é a Ruth no meio da história deles, né? Mas no início isso foi muito difícil. E são sonhos bons. Então, mesmo em sonhos bons, você precisa encontrar o seu lugar, o seu DNA, o seu jeito. Né, a Silvana ensina uma coisa pra gente na Sistêmica, o seu nome tem que ser maior do que o seu sobrenome. E o seu nome é exatamente o seu jeito de fazer aquilo que, de repente, você recebeu de herança dos seus pais. Mas você pega e você ressignifica aquilo, você encaixa aquilo na sua vida e no projeto que Deus tem para você. Então, eu acho que a paz, a alegria, a plenitude, sabe? Eu amo ir para a igreja. A igreja é minha alegria. Então, eu falo, cara, eu tô plena aqui. Esse é o meu lugar.
Então, eu tinha muito essa dificuldade até eu perceber que eu podia ser eu, não precisava repetir a história dos meus pais, não precisava ficar com medo de ser, né, igual a eles, né? Eu escutei esses dias que o Gabriel falou assim lá no evento da igreja, ele falou assim, como o Bispo Erasmo, você é um péssimo, mas como o Gabriel, você é muito bom. Eu falei, cara, é isso. Então, você precisa estar sempre olhando para as pessoas ao seu redor e perguntando como é que eu me vejo, como é que eu me encaixo, como é que eu me sinto, como é que eu me percebo. E uma coisa muito importante, existem sonhos que nós vamos sonhar juntos e vamos apoiar uns aos outros, né? Por exemplo, né? Eu tô ali ombrando minha mãe, ombrando meu pai, e são sonhos, né? Minha mãe escrever livros, são um sonho dela. Então eu ajudo, então eu entro no projeto e eu faço um mecanismo na minha cabeça de sair. Né? Então, assim, eu sou muito visual. Então, por exemplo, às vezes eu não lembro o nome da pessoa, mas eu vou saber a roupa que ela estava usando, né? Então, a sensação que ela me trouxe. Então, eu sempre faço, eu fecho os meus olhos e penso, bom, eu entro nesse projeto e eu saio dele. Por quê? É muito importante a gente olhar para isso para poder você preservar a sua individualidade, né? Porque senão a gente vai se bagunçando e é muito fácil se bagunçar, né? Porque são tantos desafios na vida. Então, isso é um ponto importante. Então, eu me perguntar como é que eu me sinto diante disso. Segunda coisa, eu sempre falo o seguinte, escrever carta, gente, nunca é demais. E eu faço algumas cartas ano após ano. E uma carta que eu faço é devolver as dores e os sonhos e os projetos que são dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, das minhas irmãs. O que é deles, o que é meu. Então, todas as vezes que eu escrevo de novamente essa carta, eu caio uma ficha. Olha só, eu estou fazendo isso de novo. Me perdi aqui. Então, eu acho que escrever a escrita terapêutica é algo que me ajuda muito. E nós temos um livro sobre escrita terapêutica, o Faz a Carta, que é um dos best-sellers, a gente vende muito. Porque o Faz a Carta, ele vai explicando como você vai fazendo cada carta. E uma dessas cartas é muito importante isso, eu devolvo aquilo que não é meu. Mesmo você já tendo realizações na sua vida pessoal, sempre tem alguma coisinha que tenta te puxar. Então, eu acho que nunca é demais, né? Isso que você falou sobre sentir, eu achei muito interessante. Porque, normalmente, quando a gente ainda está na ferida da nossa infância, a gente está muito dissociada, né, do que nós sentimos, do que o nosso corpo nos mostra, do que realmente importa para nós, do que tem valor, do nosso limite. A gente ainda está muito bagunçada, né, como você falou, e muito emaranhada lá com os nossos pais, as dores, as frustrações deles. Então, mas o nosso corpo é um grande aliado aqui. Sim. Então, se você está vivendo hoje algo que você não está confortável, que não é leve, que o teu corpo pesa, que você parece estar carregando uma tonelada, talvez realmente não seja o seu sonho. Eu já vivi isso, né? Porque eu fiz uma transição de carreira para terapia, né? Então, quando eu trabalhava na área de comunicação, eu carregava toneladas, porque não era um sonho meu. Eu me sentia inadequada, infeliz, as coisas não fluíam, né? Porque quando a gente está no nosso lugar e vivendo aquilo que é nosso, flui, é leve, acontece, você se sente energizada. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu vejo mulheres muito perdidas, né? Então, o corpo é um grande aliado seu nessa missão. Sinta o seu corpo. Isso. É verdade. E dar nome aos nossos sentimentos é muito importante, né? Isso faz parte desse autoconhecimento para saber se eu estou indo em direção àquilo que Deus tem para minha vida, aquilo que eu quero para mim, ou se eu estou sendo conduzida por outra pessoa. Então, assim, você sabe que a raiva, eu tenho estudado muito sobre raiva. A raiva é um poderoso sinalizador de quando você não está no seu lugar. Raiva funcional, A né? reatividade, a raiva constante, você não está fluindo no seu lugar. Então, assim, nós precisamos ficar atentas a isso. Muitas vezes a gente acha que a gente está com raiva só porque alguém fez alguma coisa que a gente não gostou. Mas muitas vezes essa raiva está te dizendo que esse lugar não é seu. Exatamente. Que algo está te incomodando. Exatamente. O corpo nos ajuda, no fim, né? O nosso Sinaliza, corpo é nosso amigo. sim. E só que a gente não está habituado a ouvir. Porque desde a infância a gente já está longe. Você sabe o que é interessante? Que eu fiz uma formação de coaching. Eu fiz várias formações de coaching, mas a que eu mais me encontrei foi a do coaching ontológico. O coaching ontológico, ele trabalha uma mudança de terceira ordem, que é exatamente a mudança do seu espaço no mundo. E ele trabalha muito corporal. E aí eu nunca me esqueço de uma vez que a gente estava numa vivência
e a gente tinha que dar com o corpo declaração de basta. Chega, eu não vou romper esse ciclo. Gente, como aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Até preciso falar um pouco mais sobre isso, porque as declarações de basta, elas são muito mal vistas. Como se você estivesse abandonando as pessoas, ou como se você estivesse rejeitando. Mas a declaração de basta é uma proteção. Uma proteção. Então, por exemplo, mulheres que vivem relacionamentos abusivos, mulheres que vivem ciclos de carência, que vivem, né, ciclos até mesmo de abandono, ou de frustração de coisas que não acontecem, né? Parece que tá ali correndo atrás, igual o cachorro, né? Fica correndo atrás do próprio rabo. Eu te desafio a dar declarações de basta. Através da escrita, através do corpo. E eu lembro que a gente batia o pé no chão e a gente gritava, basta! Eu não vou repetir mais esse ciclo, eu não vou ficar nesse lugar. E, cara, como isso, no teu corpo, ativa a tua emoção, que muda a tua ação. É verdade. É muito forte. Então, você falando do corpo, eu lembrei dessa vivência. Artisa, O corpo né? fala Ideia. o tempo Eu me lembro, inteiro. eu tava com você lá, lembra? A gente bom. fez essa formação junto. Sim, mas eu tô falando essa formação eu fiz em Brasília com eles. Ah, tá. Eu achei que fosse aquela lá. Mas eu me lembro. E ela até lançou Nós um livro com vivemos esse nome, isso. né? É, Tisa, não sei. querida. Sim. Sim, que legal. Basta. Muito bom. Muito bom. O corpo fala, né, o tempo todo. O tempo todo. É interessantíssimo. E como é que a gente pode falar para elas assim, de como é que a gente pode trazer cura, né? Para aquela voz que fica, eu não posso, eu não mereço, sabe? Eu não é para mim. Sim. A primeira coisa que eu acho primordial, tá? É primeiro a gente identificar isso. De onde ela vem? Aonde eu ouvi isso pela primeira vez? Aonde eu senti isso pela primeira vez? Segundo ponto, mulher, você precisa desenvolver um diálogo interno poderoso com você. Você precisa ser sua melhor amiga. Nós não aprendemos isso em canto nenhum. Nós não aprendemos a ter esse diálogo interno de falar, cara, eu preciso conversar comigo. Nós fomos projetadas, e essa geração ainda mais, os nossos filhos ainda mais, para fora. O tempo todo para distração. Nós temos muita dificuldade com o silêncio, com a quietude, com aquilo de, calma aí, o que eu estou sentindo? O que isso passou por mim? Eu não gostei do que aconteceu, isso não está legal. Mas por que não está legal? Mas aonde começou tudo isso? Então, essa é a primeira coisa, é fundamental esse diagnóstico e essas perguntas, né? Segundo, eu gosto muito de devolver esses não consigos para as pessoas, para as mulheres frustradas antes de mim. Porque, possivelmente, essa é uma herança emocional que eu inconscientemente carreguei. Terceiro ponto, eu amo fazer uma coisa, o enterro do não consigo. Ah, Eu que passo legal, isso adorei. muito, essa tarefa para os meus clientes. E vou que levar é essa tarefa na escrever- manga. Entendo, muito não bom. consigo. Você escrever uma carta de todo o que você acha que você não consegue, que você frustrou, de todos esses nãos que você repete várias vezes para você. E aí você pega essa carta e você enterra num lugar. Uau. E enterra mesmo. Eu lembro que eu fiz isso com um grupo de discipulado há muitos anos. E recentemente, eu recebi no Instagram um desses meninos que participou e ele falou como aquilo foi poderoso, um divisor de águas na vida dele. Eu nem lembrava que tinha feito isso com eles. Então, enterrar os nãos, enterrar as impossibilidades, enterrar as frases do tipo, quem você acha que você é? Porque o sonho, ele no primeiro momento, ele vai nos tornar, como posso dizer, vai parecer que nós estamos um pouco soberbos, ou que nós estamos querendo além do que o sistema quer. Mas é exatamente isso, porque o sonho, ele é muito maior do que você. Então, o sonho, e a gente costuma dizer muito na nossa mentoria, nos nossos cursos, que o mais importante não é o sonho, mas é quem você se torna enquanto você sonha. Esse é o grande projeto de Deus, o processo. Eu falo que a vida com Deus é um eterno gerúndio. É indo, é curando, é aprendendo, é sonhando. Essa é a nossa vida com Deus. Então, o que eu percebo que a gente precisa também olhar para essas vozes que nos cercam e para essas impossibilidades e aprender a dar conta de ser maior do que as pessoas. E não é um maior do tipo, eu sou melhor. Mas nesse lugar eu tenho um chamado de Deus, eu tenho algo que grita no meu coração e os outros não. E tá tudo bem. Então, isso é uma coisa que eu lembro que Deus me deu uma vez, eu estava grávida do Daniel. E eu fiquei de repouso em casa, então foi um tempo onde eu fui muito ministrada por Deus.
E Deus falou que eu tinha que abrir mão de algumas amizades. E Deus falou claramente para mim, gente, doeu tanto, que eram pessoas que eu amava muito, que eu amo até hoje, que se tornaram colegas, mas Deus disse o seguinte para mim, deitada na minha cama, no auge da minha crise lá, sangrando litros de sangue, com aquela coisa de perde, não perde o Daniel. E eu lembro que o Espírito Santo falou muito claro para mim, aonde eu quero te levar, essas pessoas não cabem. E muitas vezes é isso. Deus nos dá sonhos grandes e a gente tem que entender que o ambiente ele é fundamental para te promover ou para te abater. É verdade. Isso é muito importante. E muitas vezes a gente não tem essa visão, porque nós somos seres de apego e nós somos criaturas de vínculos. Então nós somos criados para viver vinculados. Nós não somos criados para viver desapegados. Não. Só que a gente tem que vamos nos apegar às pessoas que estão crescendo. Eu falo isso muito. Vamos nos apegar às pessoas que estão evoluindo, que estão rompendo, que estão indo. Mesmo que ainda não alcançaram tudo, mas estão em movimento, né? Por exemplo, esses dias eu atendi uma pessoa e foi tão bacana, porque ela falou assim para mim, parece que eu não caibo mais nesse lugar. Eu falei, sim, não cabe. E tá tudo bem. Mas e as pessoas, elas foram fundamentais. Aí outro ponto. Nós ficamos presos na gratidão. Só que a gratidão não traz prisão, a gratidão traz liberdade. O que é a gratidão? Eu reconheço que aquela pessoa foi uma bênção na minha vida e que eu aprendi para aquele momento e que agora chegou a hora de eu estar em outro lugar. E eu não preciso abandonar essa pessoa ou rejeitar essa pessoa, mas eu posso ressignificar esse relacionamento, colocar ali em outra prateleira, vamos dizer assim. Sim. E eu falei para ela, querida, você pode pegar essa pessoa que foi muito importante na sua vida do seu marido e colocá-la em outra prateleira e tá tudo bem. Né? Você falou em prateleira, isso é uma coisa que eu uso desde a minha adolescência. Porque eu tinha uma amiga, entre tantas, mas assim, que eu sempre falava isso, eu coloco as pessoas em prateleiras. Uhum. Então, qual é hoje que eu uso mais? Arroz, feijão, né? É como isso. E, sei lá, café. E aí tem o pessoal, né, da canela. E, sabe, assim, colocando em prateleiras. Mas isso não significa que não possa mudar, né, a prateleira. Porque pode ser que o arroz vá para onde eu menos uso, né, o tempero, enfim, qualquer coisa. E eu falava, então, assim, o tempo todo é isso, né, colocando as pessoas no seu devido lugar. Só que nós, como nós somos seres de vínculos, Verônica, nós temos muito medo do abandono e de abandonar. Sim. Então, por isso que eu falo que a gente precisa, então, ressignificar, dar um novo sentido para aquela relação. Então, por exemplo, eu nunca me esqueço da Duda e do Carlinhos, que para mim eles são, assim, é um casal que eles sonharam e Deus fez muitas coisas na vida dele e ainda tem feito. E eu lembro muito de algumas frases que eles me traziam do tipo, quem você acha que você é de sonhar desse jeito? E aí eu falava, você é filha amada de Deus, você pode sonhar. Então, enquanto existia uma voz ali atrás que falava para ela, quem você acha que você é? Existia uma voz que falava, vai, você pode ir. E quantas vezes eu peguei eles e falei, vai, acredita, sonha, projeta. Porque, e nós precisamos dessas pessoas. Sim. Porque o não consigo, ele nasceu em algum lugar e ele continua sendo alimentado em algum lugar. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você matar o sentimento de fome, ele morre. E como é que eu mato o sentimento de fome? Entendendo as pessoas, as circunstâncias e o ambiente que está alimentando e, principalmente, entendendo quais pensamentos e sentimentos têm alimentado aqueles pensamentos. Porque, né, tudo começa com um pensamento que gera um sentimento, que gera uma atitude. Então, eu não consigo ou não posso, ele começou em algum lugar. Né? Por exemplo, gente, é destrutivo o que alguns professores fizeram. Eu atendo uma mulher que ela foi completamente destruída por um professor. Só que do outro dia eu estava vendo, não sei se foi no Instagram, já uma outra mulher que foi, acho que foi um corte de um podcast, que uma mulher falava que a professora escreveu para ela como acreditava nela. E todas as vezes que ela tinha vontade de desistir, ela lembrava daquela frase escrita numa prova que ela guardou até hoje, eu acredito em você. E ela falou, não posso decepcionar essa pessoa que acreditou em mim. Então, assim, olha só que diferença que tem.
As palavras Eu têm acho que muito sim. poder, né? As palavras têm muito poder. Eu me lembrei aqui de um provérbio que fala que a boca do justo é manancial de vida. Então, É. eu acho que ouvindo isso também, a gente pode ter mais responsabilidade com aquilo que a gente fala É. Isso. para as pessoas que estão ao nosso entorno e principalmente para os nossos filhos em desenvolvimento, porque o que a gente fala tem um peso muito grande. E também penso que aquilo que nós ouvimos, né, na nossa história ficou muito gravado dentro de nós, né? Aquilo que o papai dizia, que a mamãe dizia, ou até mesmo que eles nem falavam, mas que eles viviam. Os modelos verdade. ficaram gravados, internalizados dentro de nós como verdades absolutas. É verdade. Mas agora que nós nascemos de novo do Espírito, então a gente precisa mudar a nossa mentalidade e aumentar o volume da voz de Deus. Então, o que a palavra de Deus fala ao meu respeito? Por que eu vou ficar tão apegada à voz de seres humanos que são falhos, limitados, que vêm do pó, ao pó voltarão, e eu não vou aumentar, então, a intensidade, o volume da voz de Deus, voz de Deus. aquele que é o autor da minha vida, que me criou, que designou os meus dias ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. Então, eu tenho usado muito isso assim. Nós precisamos realmente de vozes humanas e de incentivadores, sim, mas nós precisamos nos apegar ao que a palavra de Deus fala sobre Isso. nós. E a identidade, Isso é muito forte. ela é uma construção constante. A identidade não é fixa igual esse microfone. A nossa identidade ela vai sendo formada. E eu tô lendo um livro muito legal que fala que é E Davi Percebeu que Era Rei. Que fala sobre você me mandou. identidade. Cara, que livro sensacional. E ele fala exatamente sobre isso. Para cada estação, Deus tem um novo desafio da sua identidade. É. E para cada sonho, a sua identidade precisa ser transformada. Não existe um realizador rígido, inflexível. Ele precisa ser alguém que está sendo moldado O né? tempo todo. o tempo todo. Metanoia, né? Exatamente. A proposta da palavra de Deus, metanoia. É. E como é que a gente pode lidar com o medo de brilhar, de desobedecer um sistema? E vai com medo mesmo. Ou eu posso Tá com medo, falar vai isso de com carteirinha, medo vai mesmo. com medo. Vai com medo. Gente, várias coisas na minha vida eu fui com medo. Frio na barriga, dor de barriga, e eu fui. Né? Então, assim, a gente precisa primeiro decidir. Eu acho que a decisão ela é primordial para você ser uma realizadora. Né? Então, você precisa decidir que você vai em direção àquele sonho. E aí, quando você decide, a razão ela precisa predominar a emoção. Isso é muito importante. Por quê? Porque se eu for uma pessoa guiada pela minha emoção, você concorda comigo que eu vou parar o tempo todo? Vai. Claro. Então, eu preciso ser uma pessoa guiada pela minha decisão. E a decisão, ela está alinhada aos princípios e os valores que eu decidi ter para a minha vida e ao projeto que Deus tem para mim. Então, é muito importante isso. Um realizador, ele não é guiado pela sua emoção. Aquieta-te, ó minha alma, que agora eu vou continuar e vou avançar. Né? O meu espírito está me guiando. Então, assim, isso é muito importante. Então, o medo vai aparecer. E sabe uma coisa importante? Um adendo aqui. Tá? A gente acha que medo, ansiedade são doenças. Ou, ai meu Deus do céu, uma pessoa medrosa demais, ela tá muito errada. Não! São emoções que nós vamos ter, todos nós vamos ter. Todos nós temos ansiedade, todos nós temos medo. Qual a diferença? Eu identifico. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a ansiedade bate na porta. Cheguei, Ruth! Ah, ansiedade, tô te vendo. Você vem aqui que eu vou conversar com você. Então, vamos bater um papo? Mas por que eu tô ansiosa? O que está acontecendo? Por que você veio me visitar? Qual é o teu problema? Né? Aonde você começou? Qual foi o gatilho que me acionou para eu estar ansiosa? Para você vir bater aqui na minha porta? Ah, já entendi. Então, eu organizo aquele dentro de mim e falo, beijo, pode ir embora, já entendi. Não deixa Eu aquilo faço governar, tomar conta. Exatamente. Então, assim, então por isso que eu falo que um hemisfério é racional, outro hemisfério é emocional. E a gente precisa ativar o nosso hemisfério racional o tempo inteiro. Porque uma pessoa guiada pelo medo, ela está na emoção. E muitas vezes numa emoção infantil. Numa emoção da infância, numa emoção de uma frustração, de uma dor que não foi processada. Então, é muito importante a gente olhar para esse medo, para essa ansiedade e falar, tô te vendo, mas eu tô indo. Oi e tchau. Oi e tchau. Por isso que eu falo que é uma visita que vem, que você... Né? Até serve um café, conversa, bate um papo, aprende e manda embora tchau. logo. Agora tchau. Isso, exatamente. Então vai com medo mesmo. Isso. É com medo. Viu, mulher? Vai Vai com medo. ansiosa mesmo, vai preocupada mesmo, mas vai. Né? Muito bom. E agora a gente quer que você deixe uma reflexão
de incentivo para essas mulheres. O que você diria assim, para essas mulheres que estão perdidas, sem sonhos, ou frustradas porque não têm realizado? Qual é esse incentivo que você traz? Então, mulher, quero falar com você hoje que você é muito especial. Você foi criada por um propósito que é infinitamente maior do que você, maior do que as suas dores, maior do que a sua história. E eu quero te desafiar hoje a voltar a sonhar. Nós temos essa capacidade dentro de nós. Deus nos deu essa capacidade de sonhar. E você não pode deixá-la adormecida. Você é a principal responsável por ativar essa capacidade. Então, segunda coisa, ativa sua capacidade. Segunda coisa, escolha um ambiente de crescimento, de avanço, de prosperidade, onde a sua cabeça vai estar sempre com aquela coisinha. Caramba, fulano conseguiu, eu posso também. Por isso que eu amo testemunho. Eu amo testemunhar. Sabe por quê? Porque o poder do testemunho diz isso. Eu consegui, você pode também. O mesmo Deus que fez em mim pode fazer em você também. Então, eu gosto muito de estar perto de pessoas, de ouvir histórias de pessoas, porque isso vai me motivando a romper os meus limites, né? Então, mulher, escreva. Use o livro dos sonhos, que é uma ferramenta que está aí na internet, para que você possa aprender a sonhar. O sonho, ele precisa ser escrito. Importante, escreva. Escreva a visão. Escreva, até aquele que passa correndo perto de você, Abacuque fala isso. Ele vai dizer, cara, aquela mulher ali sonha em transformar a vida de crianças. Aquela mulher ali sonha em transformar a vida de famílias. Aquela mulher ali sonha que o doce dela possa gerar memórias afetivas nas pessoas. Então, as pessoas precisam passar por você e precisam saber para onde você está indo. Então, por isso que escrever os seus sonhos é tão importante. Uau! Mais um ponto, visualize. Pegue imagens. Gente, quando a gente começou a fazer o livro dos sonhos, né? Há 20 e tantos anos atrás, a gente catava em revista, era tão difícil. Hoje, você manda um áudio pro chat GPT, ele faz a imagem conforme você quer com a tua cara ainda. Né? O Rafa fez um livro dos sonhos nosso lá e das crianças em casa, que é muito bacana. Tem a nossa cara. Que em legal. diversas etapas, as crianças grandes. Então, assim, visualize. É muito importante a sua mente ver até ela crer. Outro ponto. Ore pedindo até o teu coração ter certeza. Quando o teu coração tiver certeza de que aquele lugar é o teu lugar, pare de orar pedindo e comece a orar agradecendo. Senhor Deus, eu já te agradeço porque o meu livro foi lançado. Essa é a minha oração. Amém. Deus, eu te agradeço porque o meu livro transforma pessoas. Eu te agradeço porque, através do que eu coloquei ali, outras pessoas têm sido impulsionadas para cumprir o propósito. Você falou do livro dos sonhos, né? É muito interessante. Porque eu fui para a igreja por causa do livro dos sonhos. Eu não fui por nenhum outro método, não foi? Por quê? Porque na minha família a gente aprendeu muito a sonhar. Minha avó sonhava, mas não realizava. Então ela falava muito isso. Sonhe, 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 sonhe. E quando eu fiz o livro dos sonhos, eu recortava, eu imprimi minhas fotos. E eu recortava e botava na minha cabeça. Eu fiz em um dia aquele livro. Acho que em uma manhã. Que legal. Eu pedi para a Roberta, né? Falei, sua igreja tem um livro dos sonhos? É verdade, me lembrei Me dá aí o agora. livro dos sonhos, por favor, porque eu vou fazer. Estava na época do segredo, 2007. E eu falei assim, eu quero o livro dos sonhos. E eu fiz tão rápido. Sabe, assim, foi tão maravilhoso, porque agora a gente tem essa facilidade de montar a história com a nossa foto. Sim. Mas assim, eu lembro que eu peguei a minha foto. Você já tinha essa visão, né? Eu já tinha, eu imprimi. Falei, não, eu quero isso, eu quero isso. E assim, muita coisa ali, né? Aconteceu, óbvio que tem outros que levam o tempo, né? Que é o tempo de Deus também. Sim. Né? Mas assim, como isso eu foi falo que não que é o tempo da preparação. Da preparação. E sabe, eu escutei uma frase essa semana e que falava algo muito simples. Se você suporta o processo, você alcança o propósito. Então, assim, muitas vezes nós desistimos dos sonhos porque nós não aguentamos o processo. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente. Eu preciso aprender sobre finanças. Eu preciso entender como é que entra, o que sai, né, como é que eu lido com o dinheiro, porque tudo é emocional. Então, tudo gera uma emoção na gente e a gente precisa descobrir as emoções que estão por trás desses sonhos. Né? É verdade, gente. Então é isso, né? Sonhar é realizar. Isso. Né? Quem é que tá com vontade de sair voando e realizando aqui? Muito bom, né? E é um assunto gostoso que eu falo. É muito. Não dá vontade de parar, né? Você Porque nasceu flui. pra isso, querida. É muito lindo ver como você transborda e você é generosa, sabe? E eu aprendo muito com você e você também não para de aprender. Então, eu caminho com você há 22 anos e eu tô aprendendo ainda.
Isso é muito lindo. Você crescendo, sonhando, realizando e transbordando sobre a vida de tantas pessoas, inclusive eu. Isso. E Verônica, Que muito obrigada. Muito bom ter você. Te amamos Só mais e uma admiramos coisa, a muito. última coisa. Uma realizadora tem um coração moldável e ensinável. Quando você fala de aprender, sabe, isso é uma oração que eu faço todas as manhãs. Deus, não me deixe Amém. parar de aprender. Não me deixe de, assim, ter um coração duro, endurecido, achando que eu sei alguma coisa, ou que eu sou alguma coisa. É verdade. Porque, na verdade, o projeto de Deus é tão grande pra gente É verdade. que nós não estamos prontos ainda. E nunca Obrigada pelo paramos. convite. Quero vir mais vezes. Vai vir, com certeza. E Amamos muito obrigada você. por tudo. Muito bom. A gente te ama muito. Também Obrigada amo por você. tudo. Muito obrigada, Gratidão. querida. Gente, agora você assiste de novo, porque tem milhares de chaves desse episódio. Tá muito maravilhoso. E compartilha, manda para suas amigas, aquelas que sonham, as que não sonham. Comunica aí para todo mundo que você conhece, porque aqui tem muito ouro. E aproveita para curtir, né, o episódio. Por favor, E é curte, isso. comente, E se compartilhe. você ainda não nos segue, inscreva-se no canal. É isso, gente. Até o próximo. Um beijo. Vencemos! Muito bom.